Você que está nos ouvindo, deixa sua pergunta aí para o nosso pastor Samuel para responder sobre esse tema aí, ó. O Jesus histórico, tá? Estamos aguardando as perguntas no nosso chat aí. Verdade. Eu quero começar dizendo um versículo apenas de Atos, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguido e ensinando acerca do reino de Deus. Sobre essa palavra, nós abrimos hoje esse podcast para falar a respeito do homem Jesus, do servo Jesus e do Deus Todo-Poderoso Jesus Cristo. Apesar de que alguns contestam a divindade de Cristo, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Como tudo começou, onde começou e por onde começou todas as coisas. Jesus, né, para como já disse o nosso nobre irmão, falar de Jesus para nós é fácil porque é uma pessoa que nós amamos muito, dedicamos muito a nossa vida, e porque nós dedicamos esse Jesus da forma que dedicamos, porque o servimos. Eu vou falar que o que ele tem feito na minha vida ao longo dessa jornada, porque só ele que pode transformar a vida do homem. Eu lembro como hoje, é uma época que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e quando fiz um propósito com Deus, e apenas vivemos em Cristo pela fé, não pela razão. A razão, ela quer explicar todas as coisas em detalhes e incontestavelmente. Mas pela fé nós vivemos crendo que Jesus existiu e ainda existe. Ele é um ser eterno, o princípio e o fim. Ele é o começo, ele é o último, o alfa, o ômega. Glória a Deus. E por isso nós vamos hoje dar uma abertura aqui para falar desse Jesus histórico. Que bênção. Então, prepara o seu coração aí, prepare os seus ouvidos, fique atento, não perca, fica ligado na live, não sai daqui porque você vai ouvir aí afirmações, você vai ouvir sobre textos, você vai saber de provas, fatos que demonstram a respeito do Jesus histórico. Eu não sei como o pastor Samuel quer falar, eu andei pesquisando um pouco a respeito e a gente tem algumas situações que provam, né, atestam Jesus histórico, e não só Jesus, né, as figuras históricas de modo geral, os pesquisadores, historiadores, para poder afirmar que essas pessoas existiram, eles buscam evidências arqueológicas, evidências escritas. Para nós, né, as evidências escritas, nós temos a Bíblia, né, uma das principais evidências, mas evidências escritas de não cristãos, né, e também as evidências judaicas e as nossas também, as evidências cristãs. Eu não sei se o senhor separou os tópicos aí, como é que o senhor quer introduzir o tema, mas fica à vontade, o senhor tem total liberdade para poder falar. Amém. É, Jesus, né? Falando sobre contextualização histórica, é claro que não exige uma evidência física hoje a respeito de Jesus. Até porque, se existisse, ele não era o Cristo ressurreto. Então, você vai lá em Meca, você vai em China, tem Japão, eles têm os seus ídolos, que ainda existem os seus restos mortais, para comprovar cientificamente e filosoficamente que eles existiram. E para se comprovar que Jesus existiu, as evidências que nós temos hoje, comprovada pelos antigos, são relatos, são testemunhos, como li mesmo aqui em Atos 1:3. Jesus apareceu a muitos após a sua ressurreição com provas incontestáveis. E esse Jesus histórico, ele é profetizado desde o Gênesis, né? Ali começa, depois da queda do homem, Deus há de prover para o homem um cordeiro sacrificial que vai resgatar a humanidade do seu erro, do seu pecado. Os historiadores, no geral, vamos dizer, né, a confirmação do que está na Bíblia hoje. Tudo que a arqueologia comprova cientificamente
são relatos que foram encontrados, manuscritos que foram encontrados dizendo a respeito de Cristo. Então, não há uma prova científica, filosófica, que Jesus, né, deixou alguma coisa para deixar como evidência. A maior evidência de Cristo é a sua ressurreição. Glória a Deus. Eh, não há uma evidência arqueológica, do próprio Cristo, né, mas há algumas próximas, né. Inclusive a Bíblia cita sobre Pôncio Pilatos e recentemente foi encontrada, né, uma escritura falando a respeito, né, Sim, citando esse Pôncio Pilatos, né. exatamente. Então, já fica uma coisinha para aquecer mais o coração daqueles que não acreditam, né. Se cita Pôncio Pilatos, aquele que é citado na Bíblia, já deixa mais próximo para nós uma evidência de que Jesus também existiu. Com certeza. E eu estava pesquisando a respeito e vi que tem um colecionador que ele tem um ossuário que é dito como ossuário de Tiago, irmão de Jesus. E alguns pesquisadores, historiadores, alguns dizem que não é verdadeiro, outros dizem que sim, né? Porque também há certas fraudes em cima desse tema, porque é algo delicado, porque naquela época, eu fiquei até curioso a respeito disso, estava comentando com o senhor antes da gente começar. O nome de Jesus, José, Tiago eram nomes muito comuns no meio dos judeus. E no mesmo período que Jesus viveu, pasme, eu não sabia, né? Haviam 20 Jesus com um pai chamado José e com um irmão chamado Tiago. Então, os estudiosos mostram que naquele período existiam 20 Jesus com um pai chamado José e um irmão chamado Tiago. E esse ossuário aí, sim, ele é comprovadamente que é um ossuário característico do povo judeu, e essa vertente que acredita que ele realmente é um ossuário de Tiago, irmão de Jesus, Uhum. porque está escrito nele, né? Tiago, irmão de Jesus. E o senhor, não sei se o senhor já viu a respeito disso, o que o senhor acha dessa evidência arqueológica? A ciência hoje, né, a arqueologia, ela busca muitas evidências para comprovar a veracidade da Bíblia, em vários aspectos, em várias determinações, relacionado a Jesus. É claro que é possível encontrar o ossuário dos apóstolos do ponto de vista, né, humano, pode ser que sim, mas pode ser que não, porque 2000 anos não é possível que esses ossos já não se deterioraram, né? Evidência para um ossuário ser encontrado, ela tem que ser uma coisa assim, comprovadamente, cientificamente falando, não, é ou não é. Então, assim, há dúvida ainda, não há uma convicção de que esse ossuário seja, porque se existe contestação, então ainda tem provas que sejam refutadas em relação a isso. Agora, outras evidências, como foi encontrado placas escritas, né, com o nome Pôncio Pilatos, a Bíblia relata Pôncio Pilatos, né, como governador, como aquele que esteve ali perante o julgamento ou a decisão final a respeito de Cristo. E como dentre outros, né, apóstolos que foram ditos, livros que foram encontrados, manuscritos que foram encontrados, né, ao longo da história, que comprovam alguns textos bíblicos. E isso é fato, não tem como fugir disso. Naquela época, os escribas deixaram muitas coisas escritas que foram tombadas ao longo do tempo e que hoje estão sendo redescobertas, que o tempo preservou, né? Outra prova incontestável a respeito de Jesus é com relação ao nosso calendário. Hoje era para nós estar no ano 5000 e alguma coisa, e nós estamos no ano o quê? 2025, depois de quem? Depois Não de é? Cristo. Então, uma das provas assim que podemos usar como Cristo existiu é o nosso calendário, que hoje relata 2025 depois de Cristo. Então, teve o antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é uma das provas técnicas que podemos usar para falar a respeito de Cristo. Outras provas incontestáveis são os relatos que foram dos nossos irmãos, dos nossos primeiros irmãos cristãos,
e deixaram muitos escritos, assim como nós falamos agora há pouco, né? Flávio Joséfo foi um contemporâneo da época dos martírios dos cristãos e também relatou sobre Cristo, viu, né? A decadência moral de Israel e a perseguição dos romanos contra Israel, contra o povo judeu de uma forma geral. E isso está na história. Então, existe hoje vários inscritos e temos hoje vários autores que comprovam, né, essa veracidade de Cristo. É fato, né? Mesmo que tem muitos que creiam, mas sempre vai ter alguém que refuta, né? Mas é impressionante que todos que refutam a questão da divindade de Cristo, eles não negam a existência de Jesus, né. Há vertentes que não acreditam que Jesus é filho de Deus, que ele não realizou os milagres, que ele não nasceu de uma virgem, mas todos esses que refutam, essas questões, eles não negam a existência de Jesus Sim, Cristo, né. Eles não negam. Então, eles reconhecem que Jesus existiu, que ele viveu sobre essa terra, né. Isso é impressionante, né. Eles tentam refutar aí a divindade, os feitos de Jesus, mas não conseguem refutar a existência dele, né. Então isso sim, é algo impressionante para nós, né, pastor com Samuel. certeza. A existência dele é irrefutável. E, e a questão da divindade, nós temos que colocar o seguinte, que Deus, ele aparece à humanidade de várias formas. E da forma mais contundente, mais próxima, que Deus já se aproximou do homem, foi por intermédio de Cristo. Até porque, olhando para o contexto histórico da Bíblia, quando vamos falar de Moisés, Moisés só pôde ver a sombra de Deus, porque ninguém pode ver a glória de Deus por completo, porque o corpo humano não suportaria por causa do pecado que está na nossa carne. Embora temos vários relatos que comprovam Moisés, os escritos de Moisés, o livro, outros livros históricos como o livro do Jubileu, livros eh, escritos por outros profetas daquela época, que não são mencionados na Bíblia, mas existe contexto histórico para falar da existência e do poder de Jesus.